Ó, aqui, só fazer o login aqui. Ó, eu tenho uns projetos aqui que eu já trabalho. Por exemplo, esse projeto aqui é o projeto de um cliente da Maven. Esse aqui, de Marinha. Já esse aqui é um projeto meu. Isso aqui é a coisinha minha, besta, que eu fiz pra brincar. Esse aqui, ó, se eu vim aqui no Supabase, você vai ver que ele está conectado com esse Supabase aqui, tá vendo? Metasystem.infra. Isso aqui é do cliente, da Maven. Então eu conectei o Supabase nesse projeto aqui, ó. Esse projeto Marine Recruit ali está conectado com o Supabase do cliente. Agora, esse meu projeto aqui que chama Básico, ele está conectado com o meu Supabase, ó. Você viu que mudou o nome? Ele nem, quando você clica em conectar o Supabase, ele nem abre, tipo, para você fazer login com uma conta diferente. Não aconteceu isso, sim, ontem para mim. Então, é porque, ó, se eu tá aqui com o meu projeto pessoal, se eu clicar aqui em configurar, aqui em Supabase, ó, eu consigo desconectar esse projeto. Se eu clicar aqui em desconectar, vou desconectar isso aqui. Aí eu vou conectar outro projeto, ó. Quando eu clicar aqui em conectar projeto, ele, ele vê qual que eu quero conectar, de todos que eu já fiz cadastro alguma vez. Se eu quiser adicionar um outro, eu posso adicionar até o seu aqui, por exemplo. Se eu clicar em adicionar organização, eu vou adicionar mais organizações. Aí aqui eu vou precisar fazer a conexão com o seu. No caso, eu preciso dos seus dados, ó. Nesse caso aqui, ele tá aparecendo essas opções aqui, ó, porque é a que eu tenho nesse Google salvo. No caso, os que eu já loguei nessa minha conta do Google são esses aqui. Então eu consigo estar permitindo e fazendo essa conexão. Quando você vai conectar, deixa eu ver aqui. Realmente ele não dá a opção de fazer o login certinho, mas quando você já fez um login no seu Google, né, na sua conta do Google mesmo, ele aparece aqui com umas opções, por exemplo, do Supabase. Deixa eu só confirmar. Ó, Isso de adicionar configurar as. É, essa parte mesmo. É não literalmente rolando, isso, não. é. Acho, a única coisa que eu não fiz foi clicar em desconectar do projeto. De fato, isso eu não fiz, mas quando eu tentava adicionar outra organização, porque tinha o botão, ele não deixava, hein? Hum. Acho que é para um grupo seleto aí de VIPs, então, que eles deixam, sinceramente. Não, pior que ele aparece, eu lembro que aparecia. Ou essas conexões eu fiz pelo próprio Lovable. Eu falei pro Lovable, aí eu passei pra ele. Eu falei, ó, eu quero conectar com o Supabase. Aí eu ia lá no Supabase que eu queria conectar e pegava a URL e a chave API. No caso aqui em configurações, eu ia aqui, ó. Eu falava, logo, eu quero conectar com esse Supabase. Aí eu passava a URL do Supabase que eu queria conectar e a API key. No caso, o Service Role Secret aqui. Ele mandava lá no chat. Aí ele fazia a conexão para mim. Eu fiz isso com o cliente da Maven. Esse cliente aqui, eu falei, ó, é essa URL e essa é a API key para fazer a conexão. Aí ele tinha feito para mim, só que tá bem na passagem, eu já fiz muita coisa aqui. Mas ele conectou para mim lá no Supabase. Quando você Enfim, vai vender o projeto, tipo, tu fala para o cliente que ele tem que pagar só um mês dessa ferramenta e tal. nesse caso aqui, eu nunca fiz para um cliente, mas você pode cobrar uma recorrência mensal para ele assinar, para ele ter acesso ao dashboard ou o CRM que você está desenvolvendo. Pera, não entendi. Tipo, no caso, quando a gente cria um projeto no Lovable, a gente não precisa ficar pagando ele mensalmente para ter acesso a esse projeto, precisa? Não precisa. Não, né? Mas assim, quando você vai vender um projeto que você vai desenvolver para o cliente, você tem que falar para ele pagar, né? Tipo, Uhum. aquele. Porque eles só vendem um mês mesmo. Então, pagar aquele mês para daí você desenvolver e aí pode suspender o pagamento, né? Pode. Uhum. Funciona assim, né? Tá bom. Sim. Eu tenho. Ou uma coisa que você pode fazer também é você arcar com o custo do Lovable
e você cobrar uma recorrência mensal, porque é como se você estivesse assinando um, um um programa seu, sabe, para ele usar. Mas você pode fazer de duas maneiras. Sei lá, você. Só que mesmo assim, mesmo ele pagando os US$ 25, né, no mês para você poder desenvolver, esses US$ 25 aí você inclui junto na implementação já. E aí Uhum. você consegue assinar. Aí você pode cobrar um valor baratinho que você vai ter, tipo, uma recorrência mensal. Não precisa nem ser absurdo de caro. Você pode cobrar uma coisa bem como se estivesse assinando um site mesmo. Sim, O tipo, pessoal usa esse site de tipo ClickUp, um CRM mesmo. Você está assinando um plano de CRM, basicamente. é, Aí você pega a média do mercado. Eu não sei quanto que é o ClickUp, a é em assinatura Pro dólar. deles. Acho que é US$ 9, deixa eu ver. US$ 9 vai dar uns 40 e poucos reais. Você pode, por exemplo, cobrar R$ 49,90 por mês, alguma coisa assim, sabe? Como se ele estivesse realmente assinando um CRM. Só que aí tá bem personalizado para a empresa dele e para o negócio dele. Aí esse valor dos US$ 25 pro Lovable para desenvolver o projeto, você cobra junto da implementação. No caso, vai ser uns cento e poucos a mais, R$ 120 a mais. Tá bom. Mas não é muito pouco, né? Não, é que nesse caso, não, aí fica a critério. Você pode cobrar para ele usar a ferramenta o que você quiser no mês. Você pode cobrar 100, 150, R$ 300, enfim, Uhum. o Tá. valor que você quiser definir mesmo. Aí eu falo para você cobrar essa, porque você tinha comentado de cobrar o que usar no mês e não cobrar mais, porque você não precisa pagar o Lovable para manter ativo o projeto. Mas você pode, como você está oferecendo uma solução, você pode vender essa solução com recorrência mensal. Aí você cobra na implementação. Aí esse 120 é pouco, porque é literalmente o valor que você vai gastar para assinar o Lovable, para Uhum. desenvolver o projeto para ele. Por isso que está incluso na implementação. Aí a recorrência mensal já é outra coisa, é com você mesmo. Tá bem, então. Eu vou levantar minha mão de novo para fazer outra pergunta. Eu vou deixar que eu vou falar. Obrigada. Beleza. Pode falar, Igor. Bom dia, Gabriel, tudo bom? Bom dia, certo? Bom dia, pessoal. Então, Gabriel, eu queria ver contigo qual que seria a melhor opção para a gente implementar ali um sistema de agendamento para os clientes, né? Eu sei que existem algumas opções, né? A gente pode colocar, tipo, ali direto no prompt, para ele fazer direto ali no Google Calendar. Tem a opção também do Calendly, né? Se Uhum. eu tivesse, se eu pudesse mostrar algum fluxo, né, de como que vocês estão fazendo isso daí na operação de vocês para poder ajudar. Mas, atualmente, o modelo que eu utilizo para fazer agendamentos é com o próprio Google Calendar mesmo. Eu uso as tools do Google Calendar. Só que tem muitas maneiras de fazer isso. Você pode fazer só com tools. Aí você pode fazer também com as tools. Você pode usar uma ferramenta diferente. Por exemplo, você consegue fazer pelo cal.com. Você também consegue fazer por sub-workflow, agendamento. O Luiz que tá aqui acho que não sei se ele tá aqui. Tá aqui também. O Luiz, ele faz, por exemplo, o agendamento com um agente e um sub-workflow. Então, ele tem um agente principal dele e, e vários agentes que estão em sub-workflows e o agendamento dele tá lá, por exemplo. Mas a minha estrutura que eu tenho costume de desenvolver é com as próprias tools do Google Calendário. Esse fluxo aqui que eu estou mostrando tem lá na comunidade, eu já disponibilizei para o pessoal uma vez esse fluxo aqui, que ele é um agendamento completo, ele agenda, reagenda, deleta, enfim. Pode se basear nele se você, só para ter uma base, se quiser começar. Eu só não tenho um vídeo explicando esse fluxo em si, eu realmente só disponibilizei o template lá para vocês fazerem um download. Sim, sim. Aí vocês teriam que configurar o Supabase, criar as tabelas e conectar o Evolution para fazer o teste. Esse prompt aqui, comentou de prompt, esse prompt está voltado 100% para agendamento, não tem nada de clínica, não tem nenhuma simulação aqui, é realmente só agendar e pronto, só para vocês verem a lógica que eu uso nas orientações, por exemplo. E aí, quando eu vou editar algum agendamento, ou vou reagendar no caso, tem uma sequência de execuções que a gente precisa fazer.
Mas Porque aí para no reagendar, prompt, tipo assim, você configura para a gente mandar, tipo, os horários disponíveis só daquele dia para a pessoa? Como que é essa parte? isso fica a critério, que vai definir vai ser essas duas IAs aqui, por exemplo. Aqui eu Uhum, configurei no prompt dela para fazer o seguinte, o usuário vai enviar a data e hora que ele deseja, e a função dele é analisar se esse horário está ocupado. uhum, Se o horário tiver, se o horário tiver livre, ele vai responder exatamente falando, ó, tá livre o que você quer. Se não tiver livre, ele oferece o mais próximo. uhum. Aqui, ó. Entendi. Caso não esteja disponível, procure pela data e hora mais próxima livre e responda com data e hora mais próxima. E aqui também ele sempre. Aí quando o próprio agente que faz a busca, quando a pessoa pergunta, por exemplo, e aqui tem dois caminhos, você vai ver que tem um if. Se a pessoa, se o usuário perguntar um horário específico, ó, tem sexta, 9 horas, ele vai por esse caminho de cima. Uhum, Agora, se a pessoa perguntar qual horário tem disponível, aí o agente busca por conta e ele vem aqui para baixo. Aí, nesse caso, ele sempre busca aqui, e nesse prompt que eu coloquei, ele oferece, ó, a função é escolher dois horários no mesmo dia, um pela manhã e um pela tarde. uhum. Então, nesse caso, ele prioriza sempre o mais próximo. Eu estou buscando aqui na semana os horários disponíveis. Então, o agente ele vai receber, se eu executar aqui só para você ver, o agente ele recebe uma lista com todos os horários disponíveis. Onde que eu acho o download desse fluxo aí? Aqui no School, na comunidade, Pois é, onde eu vou qual? pegar, Uhum. Eu vou pegar o link aqui. Ah, boa. Você vai publicar aí de novo, não? Não, eu só vou pegar o link e mandar aqui no Meet, que aí fica mais fácil para você. Ah, sim, beleza. Deixa eu ver aqui onde é que Mas tá. você já chegou a implementar ali com o Calendly, ou Gabriel? Esse tipo de agendamento? Né? Já, a gente já fez, só que quando a gente fez para o cliente, a maioria dos casos a gente só envia o link de agendamento. Isso Porque no porque, tipo Calendly, assim, a minha ideia era para a clínica, né? Tipo, um empecilho desse sistema aí seria, tipo, troca de mensagens, né? Aí, tipo, se o lead então. demorar para responder, tipo, o horário que ele quer, aí pode ser que outra pessoa agende na frente dela, né? Aí vai causar meio que uma confusão ali em troca de Uhum. mensagens, né? Aí, tipo, no Calendly seria mais fácil, né? Porque Isso, só manda o link lá pro lead e aí, tipo, ele já tem o acesso lá em tempo real dos horários ex- disponíveis, né? exatamente, fica bem mais fácil. Eu estou pensando em implementar por meio do Calendly, porque seria bem mais fácil e bem mais prático também para o usuário, né? Para o lead, né? Que ele pode agendar o tempo que ele quiser, né? Sim, com certeza, porque é bem instantâneo como é que funcionam lá os agendamentos. Sim, Aí, mesmo se o link foi mandado uma hora atrás, ele vai estar sempre atualizado com os horários que estão disponíveis no momento que a pessoa acessar. sim, em tempo real, Então, né? é uma vantagem grande. O call.com é a mesma coisa. A gente normalmente já fez automático com o call.com, no caso a IA agendar, só que eu acho melhor fazer também com o link, da mesma forma que o Calendly. Mas é a mesma coisa, o Calendly e o Call funciona Basicamente, você mesmo? consegue mandar só o link de agendamento ali e a pessoa define. E também, eu gosto desse tipo de agendamento que a pessoa escolhe o horário, porque isso já é mais uma questão de cliente, de noção de cliente, porque o cliente ele se sente importante quando ele consegue, tipo assim, eles vão por exemplo, eles vão me atender no horário que eu quero. Já dá, é uma coisa muito besta, simples, só que no inconsciente isso se aplica bastante. Quando a pessoa está O- escolhendo o horário que ela quer ir, e No não tipo, ó, Calendly que tem você fala? disponível na quinta. Se vira aí pra vir na quinta-feira de manhã, Ah, entendeu? sim, tem essa questão também, né? Uhum. Ela no Calendly, quando o lead preenche, eu ouvi até o El falando no YouTube dele, né? Parece que o Calendly ele envia algumas notificações, eu não sei se é por e-mail ou se é no WhatsApp, como que funciona essa questão lá do Calendly? Ele envia todas essas ferramentas de agendamento, Calendar, Call.com, elas são integradas com o Google Calendar. Aham, As diversas, 90% das ferramentas que você vê hoje em dia de agendamento, seja Clinicorp também, várias, enfim, sites, eles são integrados nativamente com o Google Calendar. Então, sempre que você realizar um agendamento, o Google Calendário vai te notificar automaticamente, uhum. pelo próprio Google mesmo. Pelo e-mail, né? Mas, aham. Só que aí, para notificar no WhatsApp, a gente faz no N8N. Aí, lá na hora de preencher o agendamento, a gente consegue personalizar para a pessoa colocar o e-mail dela, colocar o telefone dela. Aí, isso aí a gente puxa lá. A gente tem um gatilho, o N8N ele tem um trigger, um gatilho, toda vez que um agendamento é realizado.
Aí quando a gente recebe esse gatilho, eu puxo o telefone e faço o envio da pessoa só confirmando para ela no WhatsApp. Eu pego o telefone e uma mensagem padrão, ó, seu agendamento foi confirmado para tal dia, tal horário. Sim. Tanto o Calendly quanto o Call tem esses notes lá na Inha também, né? Isso é a mesma coisa, aham. Só que o Tá bem. Calendar já avisando, para você conseguir usar o trigger do N8N, você precisa assinar qualquer plano deles lá. Não dá para fazer no gratuito. No Ele Call dá pra literalmente fazer gratuito, não? não, o Cal eu não lembro. Eu não lembro porque eu não desenvolvi isso aí. O último projeto que eu peguei era o Calendly. Aí ele literalmente avisa falando que você tem que assinar o Plus. É algum erro, não é erro, ele fala alguma coisa no N8N, ele deixa bem claro lá que você tem que É a assinar. limitação, né? É a limitação, aham. Aí o cliente chiou para poder assinar o Calendly ou não? Ele fez de boa? Não, ele criou. Ele assinou porque ele é o que ele ia usar. Uhum. Aí Ah, fica por beleza. conta dele o custo mesmo. Ah, então beleza. Valeu, Gabriel. Ajudou muito, valeu. Fechou. Pode falar, Carol. Não sei se a dúvida é grande. Se for grande, eu. É, do meu agente, do N8N. Hum. Não, pode falar. Ah, vou tentar ser rápida. Peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui, importante. A gente tinha implementado aquele fluxo de tag, sabe? Só que eu notei aqui que eu tinha excluído uma coluna no Supabase que eu acho que era isso de orçamento, sabe? Hum. Aqui tava como tag e aí colocar sim ou não, só que a gente tinha Ah, que ser é. principal, né? Isso. Só que nesse caso é a coluna orçamento, não é na tag que você tem que mudar. Né? E aí essa coluna orçamento, ela tá em negócios agora, porque quando eu criei o Lovable, eu pedi que fosse dado ganho ou perdido. Entendi. Aí, entendeu? Aí, tipo, ele criou aqui em negócios o status do orçamento, que quando a pessoa aceita, ele dá ganho, quando a pessoa não aceita, dá perdido. Ah, entendi. Agora virou uma salada que eu não sei, tipo, como Não, adaptar. isso aí vai ser simples. Ah, Ali em cima, lá pra cima ainda, ali, ó, ali embaixo na tabela paciente, você vai trocar só a tabela que você quer atualizar esse dado. tá, eu não vou Isso. quebrar as outras coisas fazendo isso, não. Escolhe negócio. Aí você tem a coluna telefone lá já, né, no negócios. Tenho. Deixa eu dar. Beleza. Aí nesse caso, aí você só escolhe, em vez de tag, você escolhe a status do Porque, orçamento lá em cima. porque nesse Isso. fluxo aqui, ó, de follow-up pós envio do orçamento, eu tinha colocado esse fluxo já, sabe? De, ó, negócio, Aham. telefone, status do orçamento, registro e ganho se o cliente aceitou e perdido se ele não aceitou. É a mesma coisa que você vai fazer lá. É literalmente isso. Eu repito mesmo, então? Você já fez aí, você repete a mesma informação. Só colocar lá. Vai Porque funcionar a ali tag, né? Normal. é pra funcionar, aham. Isso. Que aí ele, em vez de colocar sim ou não, ele vai colocar ganho ou perdido. Igual você configurou pro Lovable lá pra aparecer. Tá bom. Se eu quero que o agente coloque agendado quando no status, né? Porque tem a coluna lá no Lovable de agendado. Ó, Aham, tá agendada. Aí, a avaliação, né, no caso. sim. Eu coloco isso no prompt do agente principal. Não. Por onde você faz o agendamento? É por MCP? Sim, pelo MCP. Tá. Então, nesse caso, vai ser mais difícil um pouco para você fazer. Ah, Porque quando você usa MCP, você não consegue personalizar algumas coisas. Por exemplo, você não consegue. Ou, na verdade, quando você faz o agendamento, você atualiza no Supabase para inserir lá a data e a hora, né? Você do tem uma tool dia, no Supa... dia e hora da Isso. avaliação? Não. Você tem uma tool dessa, não tem? De registrar no Supabase a data da avaliação? Acho que não. A data da primeira consulta, data avaliação. Tá aqui, mas não tô me lembrando de ter adicionado isso no.
Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu só te explicar para você entender a lógica como que você deveria fazer. Uhum, Quando sim, você tem um fluxo de confirmação de agendamento, né? tem. Aquele fluxo set ali, vai nele, por exemplo, de follow-up pós-envio. Tá. Esse aí, você tá, ó, vai lá naquele Supabase, no primeiro. Na, no node do Supabase, esse não. No começo do seu fluxo. Esse. Aí, você tá puxando da coluna paciente todos os seus pacientes. Fecha Uhum, aí. Ali no filtro, tem um filtro ali, abre aquele filtro logo depois do Supabase. Esse filtro tá fazendo o quê? Ele só vai fazer esse follow-up para as pessoas que a coluna data avaliação não está vazia. Então, esse follow-up depende dessa data estar no Supabase. uhum, Então, assim, quando você realiza um agendamento, o ideal é você também inserir essa data que foi agendada no Supabase. Você pode fazer isso de duas maneiras. Ou uma tool, para assim que o seu agente realizar o agendamento, ele também ativar essa tool no Supabase para colocar. Ah, isso já. Aí, ó, registra isso aí, ó, registros. eu não tinha Data lembrado avaliação. que eu Então, tinha é feito. exatamente isso aí. Aí, beleza, Beleza. aqui registra a data. Uhum, isso. Aí, se você quiser depender desse negócio de agendado, né, agendado ou não, enfim, você precisa criar uma outra coluna que tenha essa variável. Ou, se você já tiver essa coluna, você só inserir manualmente a palavra agendado lá. Lá no Lovable, essa coluna de agendado depende de qual tabela? De pacientes Ela tá em ou de negócios? negócios. Aí ela tem o Negócios. Kanban, né? Tipo, cadê? Ó, status orçamento. Aí era para aparecer aqui agendado, sabe? Porque a pessoa vai passando, aí o card ele tinha que ir se movendo, né? Ah, e quando a gente agenda, a avaliação deveria vir para cá, para essa coluna. Então, será que se eu pedir essa lógica no Lovable, ele cria? Tipo, toda Nesse vez que. caso, é bom você fazer manualmente, para garantir. Então, assim, mas olha o ponto. Esse status do orçamento você já está usando para outra categoria ali no seu Kanban. Você não tá, cadê? Ou é o. Você já não estava usando isso aí para ganho perdido, alguma coisa assim? Ah, acho que eu mudo o nome, peraí. Eu testei aqui, Esse ela ganho perdido é responde. para quando a pessoa confirma o Mas assim, agendamento, certo? eu, né, pessoalmente não gostei Ou, Sim, no da caso, ela parte concorda com o orçamento. que eu só pedi para quando ela ela concorda com o dar a orçamento. opção. Meu, eu já fiz tanta coisa nesse agente que eu já tô até perdida, assim. Tá. Então o negócio é o seguinte: caminho normal. Seu cliente vai entrar em contato, ele vai primeiro fazer a avaliação. Assim que ele Uhum, fizer a avaliação, o médico vai enviar um orçamento para ele. Aquele agente lá de baixo só vai perguntar se ele concorda ou não com o orçamento. Se o pessoal concordar, ele vai marcar como ganho nessa coluna status do orçamento. isso. Ele confirmar o orçamento significa o quê? Que agora ele quer agendar a consulta, a primeira consulta. Então, já que você falou que quer mover, quando o cliente confirmar que concorda com o orçamento, beleza, você vai colocar ganho. Aí, quando ele agendar de fato a primeira consulta, aí você muda para agendado. Você pode usar a mesma coluna sim, agora que eu entendi a sua lógica. Então, lá naquela parte onde você. Só que lá você tá atualizando a data da avaliação, né? Lá no seu fluxo, volta lá, no Não, N2N. e só um parêntese, né? Esse agendado não é a primeira consulta, é a agendada avaliação, que é o que o Ah, agente principal faz, entende? entendi. Aí agenda, atualiza a data da avaliação aqui e deveria mover o card para essa coluna. Tá, nesse Isso é o caso, primeiro step, você, né? uhum. Você pode fazer de duas maneiras. Adicionar mais uma coluna para esse agendar. No caso, a lógica é, se essa coluna de agendamento, no caso a data, se a coluna de data da avaliação não tiver vazia, significa que a pessoa agendou. Então você pode tentar essa lógica com Lovable mesmo. Você fala, ó, só todo mundo que tiver preenchido a coluna de data avaliação vai cair no agendado. Por quê?
Uhum, Porque tem uma data. Então, se tem uma data, obviamente essa pessoa está agendada. Agora, se não tiver nada, ela não está agendada. uhum. É mais ou menos nessa hora. É porque agora fica muito difícil de dar um norte, porque é igual você falou, você já fez muita coisa. Então, a gente tem que percorrer todo o caminho lá do início, ver cada etapa que o cliente vai passar, passo a passo, para atender melhor a lógica para jogar aí nesse CRM. Mas, basicamente, você pode usar a mesma coluna de status orçamento, só que, hum, basicamente, a ordem é primeiro agendado e depois o orçamento enviado ali. Agora eu entendi. É porque ele passa para avaliação, depois Uhum, é enviado um orçamento para iniciar o tratamento, né? sim. Então, nesse caso, você pode fazer de duas maneiras. Essa coluna sua no CRM agendado pode trabalhar com a lógica que eu falei de se tiver um dado preenchido, então está agendado. Ou você criar uma outra coluna para verificar. Aí vai ter que estar escrita a palavra agendado lá nela, Uhum, para definir aí. E é que quando você criar essa outra coluna, você vai lá na tool do seu agente, que ele vai acionar quando ele fizer o agendamento da avaliação. Essa aí. uhum. Você adicionaria uma outra coluna para escrever manualmente o valor agendado, para você poder usar de referência lá no seu Lovable. Ou você só fala pro Lovable, se essa coluna tiver alguma data, então tá agendado, Tá bom, usando essa lógica. beleza. Obrigadão. Deixa eu... Ah, a Giovana saiu, deixa eu aqui, ela tinha apertado. Testou essa função direto com o Node de avaliação. Depois eu respondo. Mas no caso ela tá falando de agendamento, porque no fluxo de agendamento eu uso o Subworkflow. Fica melhor sim usar um agente para te passar os horários, porque senão ele vai passar literalmente toda a agenda que tá vazia. Depois eu respondo para amanhã. Seguindo a sequência, Erasmo, pode falar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gabriel. Beleza? Bom dia. Gabriel, eu tô com uma questão aqui. Como que tu, uma vez tu mostrou um fluxo separado do fluxo principal, que envia imagem, né? Com o filtro de Supabase, envia Uhum, imagem, correto? Eu criei um certo. aqui, só que ele está enviando todas as imagens que tem. Como que eu faço para ele enviar só três, só duas do produto? Nesse caso, eu configuro ele com HTTP. Então, tipo assim, a quantidade de HTTP é a quantidade de imagens que eu quero enviar, nesse caso. Em vez de deixar só um HTTP com um loop, não sei se você fez. Você fez assim. Eu só. co- Ah, tá. Entendi. Aí ele vem aqui, né? Aí ele está enviando todas as 32 que tem no banco de dados. Mas essas 32 são de modelos diferentes também? São de smartwatch, iPod, fone, Então ele manda tudo que tem na loja. tudo. Tá. Nesse caso, você tá pegando. Ó, nesse Get Modelos, abre esse Supabase aí. Esse. Tem alguma coisa que eu tenho que configurar aqui? Você tá fazendo o que aí, ó? Você tá pegando a tabela imagem produto, onde você tem o modelo, o preço, o estado e o link da imagem. Beleza. Vou mostrar aqui, ó. Tá aqui, Isso ó. tá certo. Só que, Essa o que que tabela eu aqui, ó. recomendo? Isso. Tá vendo? Ó? Aí, o que que eu recomendo você fazer? Certo. Lá no Supabase, você tem que configurar da seguinte maneira. Vai pro editor. Ao você pegar só a imagem que você quer, copia pro editor essa execução aí, ó. Clica ali, copy to editor. Isso. Pronto. Vai, não foi? Enfim, volta para execução de novo. Abre esse primeiro node laranja, que é do Subworkflow. Vou carregar aí. Abrindo. Isso, abre ele aí. O que que você está recebendo? O query, que é o iPhone 12, o nome cliente e o telefone do cliente. Certo.
qual que é a estrutura ideal? Você colocar aí o modelo também, para Ah, passar. ah, Aí você faz o seguinte, vai lá no editor. Agora sim você vai no editor para eu te explicar. Vai no editor. certo. Aí ali no Subworkflow, abre ele ali. Aqui, né? Aham. Você definiu, ó, aí tá o primeiro detalhe que eu já vi. Ah, cara, é porque esse modelo é antigo. Vai em configurações ali pra você ver. Vai em settings ali. Ele tá com a versão antiga, ó, desse Node. Então, eu vou te explicar aqui o que que você tem que fazer. Eu vou compartilhar minha tela. Você vai precisar trocar esse Subworkflow e a sua tool do seu agente, porque eles estão com um modelo antigo que a gente não consegue personalizar tanto. Ah, entendi. Eu Nesse troco, né? caso, Coloca aqui. aí no caso, você vai ter que fazer o seguinte. Eu tô compartilhando minha tela aqui pra você ver. Vou parar aqui, Zé, pra você compartilhar. Peraí. Tá. Parei aqui. Nesse caso, você vai ter o quê? Você vai ter o seu agente aqui. Deixa eu só colocar um agentezinho aqui, rapidão. Você tem o teu agente de IA que está consultando a tudo sobre o workflow. Deixa eu só ver Aqui, se ó, tá, esse aqui. deixa eu só ver se tá gravando aqui, Gabriel. Peraí. Oi? Se tá gravando aqui. Vou gravar essa parte. Acho que tá. Posso prosseguir? Ou Pronto. vai colocar para gravar? Beleza. Aqui, você tem a sua tool que faz essa chamada de subworkflow. Eu recomendo você trocar ela e essa aqui, porque o Certo. seu vai estar na versão antiga. A configuração é diferente do que eu vou te mostrar agora. Ok. Quando você mudar, você vai fazer o seguinte. Aqui no... Deixa eu só colocar para sair esse erro aqui. Nesse... Aqui, para sair... Pronto. Aqui, nesse Subworkflow, o que que você vai estar chamando? Você tem o nome do cliente, você tem o telefone dele que você precisa, só que Ah, você também precisa do modelo. Você tem que definir essa variável manualmente. A versão que você tá, você não consegue definir essa, não aparece isso aqui, igual eu tô mexendo. Então você tem que estar na versão nova para você conseguir definir exatamente o que você precisa. perfeito. Feito isso, vai aparecer na sua tool aqui, ó, as opções. Deixa eu copiar o ID aqui. Ó, apareceu tudo que eu adicionei lá, tá vendo? Perfeito. Modelo. Então, nesse caso, você deixa tudo para IA, no caso, o nome é a IA que define, o telefone você puxou do fluxo mesmo, do cliente, mas aqui no modelo você deixa para IA definir. Coloque o modelo solicitado. E aqui na descrição eu recomendo você colocar quais são os modelos que você tem. Então, modelos da loja. E você coloca exatamente igual está nomeado no seu Supabase. Eu vi que no seu Supabase está iPhone 12, 256 GB, não sei o que, não sei o que. Cara, tem que estar exato. Cores, Exatamente né? igual. Isso, Cores, exato. preço No- também, do jeito que tá lá. Não, usa só uma coluna para se basear, que é literalmente o nome do modelo. É, no caso, essa coluna aí do iPhone 12 e tal, e a capacidade e as cores estão juntas. Tá tudo na mesma linha escrita. Isso. Então, beleza. Então tem que ser exatamente igual tá lá. Você só dá um Ctrl C e Ctrl V em cada linha lá e passa aqui pro seu, Eu coloco todos os nessa produtos. descrição aqui. É, de todos. Por quê? Quando o seu agente entender, eu entendi, ele quer um iPhone 14 de 512 GB preto. Ele Perfeito. vai escrever literalmente isso aqui no modelo. E lá no seu Subworkflow, quando você usar o Supabase para dar um get, você vai fazer o seguinte. Nesse seu get row, você vai ter que ter uma condição. A condição é o quê? Deixa eu só escolher esse aqui, por exemplo. A condição é, eu vou colocar cômodo, tá? Mas no seu caso vai ser modelo. O modelo tem que ser igual, no caso é getMany que você vai usar para conseguir Isso. fazer isso direito. Aqui, o modelo tem que ser essa opção aqui, ó, e like. Por quê? Porque mesmo se o agente errar uma letra maiúscula ou outra, ainda tenta te salvar isso aqui. Por que que ele tem que ser fielmente igual? Porque nesse filtro que você está colocando, você quer puxar só o modelo que a pessoa pediu.
Então, aqui nesse caso, você vai fazer o seguinte: o modelo Eu crio tem que a coluna do modelo, no caso, tem aqui. Só conferir aqui. Modelo, aí tem modelo, tem aqui, iPhone 12, exatamente 128 isso. GB, cores, beleza. Depois a outra coluna é preço, normal, e a outra Tá. coluna é O que o original, importa né? o que te importa é o modelo. Porque quando você está buscando o quê? Todos os produtos do seu banco de dados. Você não quer isso, você quer puxar só o que a pessoa pediu. Então, nesse caso, a gente vai acionar a tool, vai sair aqui, ó, vai sair desse jeito aqui, por exemplo, modelo, e vai estar escrito iPhone 12, parará, parará, parará. Aí aqui no Supabase, você dá um get e arrasta aqui, ó, eu quero buscar só esse modelo. Quando você fizer esse filtro e buscar, ele vai te retornar só um item, porque só tem um modelo desse. Aí você faz o envio das imagens. Aí você vai receber as colunas com todas as imagens aqui e você faz o envio normalmente. Mas, para não enviar tudo igual está sendo o seu problema, você precisa saber o que você quer buscar no Supabase. E isso você fala para o seu agente O definir. modelo lá Ó, no. eu quero esse cliente quer tal coisa. Aí ali no get, no Supabase, no filtro, você faz, ó, o modelo tem que ser igual ao que o cliente está pedindo. E ele precisa ser exatamente igual está no Supabase, porque se faltar uma barra de espaço, não busca. Entendi. Ele dá erro. Tem que ser exato, tudo igual. E esse modo, essa condição de e like já te ajuda, porque ela ignora a letra maiúscula e minúscula. Só que tiver um espaço fora do lugar, já dá erro na busca. Ah. Mas você Mas pode eu não tentar posso. trabalhar igual você está fazendo, porque você está fazendo. Aí que o que que eu aconselharia você fazer? Ah, Você dividir as colunas. O modelo você deixa só iPhone 12, por exemplo. Aí você cria uma coluna nova para armazenamento, uma coluna nova para cor, e você usa todas essas condições. Aí como que você faria? No Superflow você ia definir o modelo, você ia definir o tamanho, que no caso é o armazenamento, e preço, você ia também definir a cor. preço também? Aí aqui, não, preço não tem necessidade. Aí aqui, tudo isso a gente vai definir qual que é o modelo, qual que é o armazenamento e qual que é a cor que o cliente quer. Eu posso E quando colocar ali você também, for dar um Fabiano, né? Porque tem produtos novos e iPhone semi-novo. também pode colocar lá como Eu condição, coloco, né? seminovo, enfim. E tudo isso você vai trabalhar aqui nesse Supabase depois como condição. Então, nesse caso aqui, ó, só de espinar isso aqui e executar de novo. Aqui você vai ter qual configuração aqui? Nesse filtro você vai colocar todos os filtros. Não é qualquer filtro, tem que ser todos os filtros. Aí, o modelo tem que ser igual ao modelo. Outra condição, a cor tem que ser igual à cor que a pessoa está pedindo. O armazenamento também tem que ser igual ao armazenamento aqui, o tamanho. Eu puxo lá Então, para do poder buscar, você está buscando o quê? Um iPhone 12 de 256 preto. Então, vai te retornar só isso do banco de dados. Ou seja, tem que ser todas as condições, porque tem que ser muito específico o que você quer. beleza. Isso aí eu elaborei para buscar o transformador naquele fluxo lá de um cliente da Maven. Então eu preciso de um transformador o quê? De tal potência, de tal tensão e uma outra configuração lá. Eu preciso de 3 filtros muito específicos para buscar só o que eu quero. Uhum. A mesma lógica se aplica para quando você quer fazer envio de produtos e imagens, assim. Então tem que ser o modelo iPhone 12, armazenamento 256 e cor preta. Perfeito. Aí você vai receber as imagens aqui e faz o envio normalmente. Mas tem que ter esse filtro. E por isso que é importante você substituir para você atualizar, porque senão você não consegue adicionar assim, você não tem um controle Eu sei de qual é esse. quais informações No você no quer. outro fluxo aqui ele está atualizado. Eu vou mudar para ele. Tá atualizado? Tá, no outro fluxo ele está. É a 2.2, né, que tá usando. Uhum. É. Beleza, então. Então, nesse caso, você só troca isso aqui. Aí você consegue definir aqui, definir abaixo e passa tudo que você precisa E eu para esse mudo lá workflow. na ATU, né, diretor, da gente chamar o fluxo, né? Isso. Aí na descrição você fala para Coloca, ele preencher coloca, exatamente o que você vai coloca as precisar. variáveis que eu quero. Aí, no caso desse, eu posso colocar na mesma tabela ali, como vai ser um filtro mais certo,
Eu posso colocar na mesma tabela ali, que tá, aquela tabela tá só os novos, por enquanto. Ainda vou colocar o seminovo. Posso colocar o seminovo Isso, depois, né? aí você cria uma coluna de estado, novo, seminovo, e bate tudo isso aí, todos os filtros. Aí você vai ter uma coluna do modelo, uma coluna do armazenamento, coluna da cor, coluna do estado e outra configuração que você precisar também. Tá, fechou. Show de bola. Agora deu para entender. Obrigado, Abel. Tá bom. Fechou. Pode falar aí, Luiz. Gabriel, duas perguntinhas. Nessa questão do Erasmo aí, quando ele vem lá no Subworkflow como query, ele quer dizer que é algo que vem mais informações? É tipo quando vem um objeto? Não Não necessariamente. necessariamente, não Certo, necessariamente. Só é um valor que não tem um padrão. Pode vir qualquer coisa do ClickQuery. entendi. Se o agente de IA quiser escrever caminhão de bombeiro, ele vai escrever lá, entendeu? Por isso que é bom a gente definir as variáveis exatamente o que a gente quer. Porque ali ele Entendi. trouxe o quê? iPhone 12. Eu acho que tá escrito isso, alguma coisa assim, no caso do Erasmo. Mas aí, se você não definir um padrão e passar os modelos, ele vai trazer toda hora diferente. Às vezes ele pode escrever iPhone 12 agora, só que na próxima ele pode mandar iPhone 12 com a letra minúscula e escrever o 12 cursivo, por exemplo, entendeu? Então você não consegue ter, se você não passar quais são os modelos disponíveis e não definir os campos exatos que você quer, ele vai toda hora trocar aquele query, porque o query é só um resultado geral. É como se fosse o output do agente. Toda Entendi. hora muda. Entendi. A segunda perguntinha, eu acho que eu descobri aqui, mas eu quero confirmar com você, tá? Eu vou compartilhar primeiro uma tela e depois eu vou trazer a outra. Uhum. Deixa eu ver aqui. Bom, o que está acontecendo, tá? Vou pegar esses dois exemplos aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Ó, aqui é onde está dando problema. O meu agente está fazendo? Ele está mandando uma mensagem e logo na sequência, no disparador, ele manda de novo. Essa é a situação que está acontecendo. No mesmo fluxo, na mesma planilha, na mesma tabela, tudo igual, no mesmo tempo, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele disparou a mesma coisa, teve lá a resposta da pessoa, né, do WhatsApp da pessoa, e aí a minha agente começou a responder. Hum. Não, não é essa aqui não, não é essa aqui não, desculpa. É aqui, ó. É aqui. O que está acontecendo? Então você pode ver aqui que eu até andei apagando, ó. O que a gente está fazendo? Ele está disparando e não para. Só que para alguns ele faz o disparo e fica de boa. Para outros ele meio que começa a repetir todas os disparos. Eu agora vou compartilhar outra tela, tá? Porque eu estava olhando aqui agora enquanto estava esclarecendo do Erasmo e eu acho que eu vi um detalhe aqui. Ah, minha cabeça está fritando já, cara. Aí, ó. Então, o que eu percebi? Hum. Eu percebi que quando ele vai fazer o Follow 2, e se a gente observar na tabela, ele está fazendo certinho. Vou compartilhar a tabela também, que vai ficar um contexto mais. Deixa eu compartilhar a janela, tela inteira. Ó, aqui, ó, a Hum. gente pode acompanhar que ele está fazendo certo. Ele está fazendo disparo, ele está colocando todos os stats, né? Ele pega de lead, faz o disparo, registra o disparo, né? Aqui ele coloca aqui nessa tabela, nessa coluna, o último disparo, e aí ele traz qual é o status que ele tá. Por quê? Porque quando a gente vir aqui para o fluxo, ele vai pegar aquelas etapas. Ele começou a disparar aqui porque eu fui fazer um teste e ele disparou. Vou pedir para ele parar, mas vai demorar 2 horas para parar. Aí o que acontece aqui, ó? Nesse filtro, ele está pegando a questão do último disparo, né? Quando foi feito, e aí ele entende a questão dos dias. Nossa, mas tá tudo errado aqui, cara.
Tava certo, eu fiz um teste ontem. Porque aqui, ó, nessa informação de cima, ele tem que pegar o now. O now não, ele tem que pegar o último disparo, Uhum. né? Uhum. E aqui, deixa eu sair aqui. E aqui ele vai pegar com base no filtro. Não, no filtro não. Ele vai pegar com base no status. Não, acho que eu achei o problema. Tá tudo louco Hum. aqui, cara. Não tava assim. Ele vai passar aqui pelo filtro e vai fazer o disparo. Aí ele vai entender só aqui no filtro. Troca esse item por first aí, que tá dando erro já. Só pra gente ver o que aparece aí. Tá. Mas ele tá executando, cara. Ele vai ficar 2 horas executando essa porcaria. Ah, pá. Eu achei, eu Nesse achei que, caso, eu achei que o problema tava daqui pra frente, ó, nesse parse aqui, ó. Por quê? Porque ele tá falando que se ele pegar os dados lá e tiver vazio, ele vai transformar nessa data. Aí ele vai transformar em data e vai pegar esse horário aqui. E se não tiver antes, ele não vai fazer. É isso, não é? a condição que você tá usando, você tá verificando a data da última mensagem Do último disparo, né? e tá vendo se é antes ou igual a algum dia. Esse dia tá vindo do node dados. Qual que é esse node dados? Do lado esquerdo ali. Ah, tá, é aqui, ó. Ah, desculpa, você queria ver lá dentro? É aqui, ó. Ah, peraí, vamos ver. Ah, é por causa dos dias follow, né? É, esse dias follow é o quê? Fixo? Isso, ele vai fazer, o certo é ele fazer a cada 2 dias, né? Tipo, ele Tá, fez bota lá no segunda, aí if. ele pula terça, quarta e faz quinta. Entendi. Tá, entendi. Vai lá no if de novo. A treta é o seguinte, a treta é que ele tá ignorando qualquer coisa e tá passando batido aqui. Ele tá fazendo de novo, por isso que ele tá repetindo lá sempre a partir do primeiro disparo, porque o primeiro disparo ele não tem filtro, né? Ele vai pegar lá condição e vai fazer. Aí a partir do segundo ele vai ter filtro, né? Na verdade o filtro está aqui no switch, né? Ele vai pegar lá na planilha quem está em lead e vai fazer o disparo. Nesse segundo follow aqui, no primeiro follow, no segundo dia de contato, ele vai pegar ele vai pegar a data do último disparo, ele vai pegar, acrescentar lá os 2 dias do follow e vai fazer essa condição. Só que aí ele repete, ele fica repetindo. Não sei se eu consegui explicar agora. Quando você faz o primeiro disparo, você tá atualizando o Sim, último disparo na é, planilha. aqui ó, eu mudo de lead, porque na planilha ele aparece como lead. Todo o primeiro contato, né, que ele precisa disparar, ele aparece como lead. Ele fez esse processo aqui, aí ele coloca follow 1 lá na planilha, ó. Ele coloca follow 1, coloca a data E o último disparo é o null. isso, e o último disparo é o null, isso. Os dois são null, né? Data do primeiro disparo é a mesma informação. E você muda o status para follow up 1. Isso, que é isso aqui, ó. Ó, ele sai, isso aqui significa que ele não tem nenhum disparo, não tem nenhum dado aqui, ó. Então ele vai pegar e vai Sim, transformar esse daqui a pouco, né, nessa em follow situação up aqui. 1. Follow up 1 e vai colocar aqui a data do primeiro contato e vai colocar o último disparo. Que é a mesma informação, só que em locais diferentes. Que é um controle que tem aqui. Aí, o que ele precisaria fazer é pegar o follow 1, fazer o disparo, atualizar aqui a data de disparo e colocar aqui, ó.
a data, e aí aqui ele transformar de follow 1 para follow 2. E aí é onde ele faz. Na verdade, ele não está fazendo. Por quê? Porque ele está repetindo sempre no follow 1. Nesse caso, tá lá no switch, provavelmente. Deixa eu voltar aqui. Será que é o switch que não está interpretando? Pô, mas que lerdeza, velho. Vamos lá no switch. Por que que acontece? O switch ele funciona como? É como se fosse um filtro, né? Que Ele ele vai só pegar pega. o status lá na planilha, né? É, só que abre o switch. Muda pra tabela do lado direito. É porque ele vai pegar um por um, né? Muda pro item 3. Tá. Todo mundo vai pro lado direito. Como assim pro lado direito? Aqui? Não tem mais informação? Não tem mais coluna? Não, Depois do number? não tem. Porque Cadê a aqui. coluna status? Status. Então, a coluna status ele está só fazendo a leitura aqui, ó, da coluna da esquerda, porque daí para cá ele passa só essas informações. É isso? Abre o esquema ali, no modo esquema, lá direito. Vai em JSON agora. Tá. É, É porque eu entendi o que você tá querendo dizer. É porque eu acho que, não sei, tá? O que eu entendi. Essa questão do status, ele tá lendo aqui, ó. Então ele identifica qual é o status. Lead, follow 1, follow 2, follow 3, e aí ele passa para cá só existe, e aí ele passa as outras informações, que é o Remote ID e o número. E agora eu buguei. entendi. Porque a lógica que você montou é bem diferente isso aí, desse follow-up. Demora pra eu entender, porque eu nunca fiz desse jeito. Esse é o Mas eu disparo. entendi. Esse é o disparo. Eu entendi. Só que fica difícil de analisar o que tá dando errado. Certo. Eu precisaria ver a execução, mas o que eu entendi, o que tá acontecendo, tá repetindo. Meu primeiro palpite, você falou que para umas pessoas está enviando certo, para outras está duplicando. Pode ser que o Isso. número esteja duplicado na planilha. Primeiro ponto. Certo. Já. Você pode verificar se tem algum duplicado. Tá. Pode continuar. Segundo ponto, o switch ele funciona da seguinte maneira: o item que tiver como lead vai para o caminho lead e a pessoa que tiver com follow-up 1 é para descer para o follow-up 1. Certo. Quando ele executa o do lead, ele vai executar o do follow-up 1 lá embaixo. Porque na verdade ele tá passando todos, Então é né? o seguinte, é, mas assim, quando ele o N2N, quando tem um switch, ele segue a ordem de execução. O que está em primeiro é o lead, então ele vai executar lá em cima o lead. Quando ele executar todos os leads, ele vai partir para executar os follow-ups 1. Certo. Quando você envia o disparo do lead, você atualiza lá na sua planilha com a data do disparo, Certo. a data do primeiro contato e a data do disparo. Quando você vai para o follow-up 1, ele vai analisar a data do primeiro contato, vai somar 2 dias e vai ver se é o dia de enviar. Pode ser que esteja dando algum detalhe de atrito nessas datas para ele fazer esse envio. Às vezes ele está interpretando que já é para enviar assim que a pessoa cai no follow-up 1. Então pode estar acontecendo o quê? Você enviou a primeira mensagem que passa pelo caminho do lead e logo quando você envia, você atualiza na planilha para follow-up 1.
Só que como ele também vai executar junto com o lead o follow-up 1, pode ser que assim que o cliente é passado para o follow-up 1, algum if ali, alguma condição já interpreta que é para fazer o disparo e não respeita a regra de somar 2 dias. Entendi. Então pode acontecer que assim que ele é atualizado, ele já recebe também o follow-up 1 junto de uma vez. A mensagem é a mesma que tá Hum, enviando? Ou é diferente? cara, eu acho. Não, ele manda diferente, porque o agente tem Tá, uma. Ele tem uma questão lá de beleza. sempre mudar por requisição. Uhum. Nesse caso, você vai ter que ver nas execuções isso aí que eu falei. Ver se executou o lead e também executou o follow-up 1. Se não executou o follow-up 1, então pode ser que o número esteja duplicado na tabela, só. O número duplicado não é possível porque eu já tratei demais essa tabela. Não, então fechou. Então É, provavelmente ele deve estar não respeitando a regra. falhando em alguma condição do if ali. Só que fica difícil de eu analisar agora porque eu precisaria entender perfeitamente qual que é a lógica que você está usando Não, entendi. nesse disparo. E agora você me trouxe uma questão também, porque eu tive dificuldade em converter aqui o. Porque era Notion antes, né? E aí eu coloquei Uhum, como tabela. planilha. Aí na questão da tabela já me deu um trabalho, porque o GPT me instruiu que o tipo de leitura de dados é diferente. Então pode ser essa questão mesmo da leitura de dados, né? Porque ele funcionou bem quando era com Notion. E agora que ele parou de funcionar com. Parou não, né? Que ele tá bugado aí quando é com tabela. Mas beleza, eu entendi. Uhum. Eu entendi. Eu vou dar mais um. Mas assim, a princípio, por todas as informações que eu te apresentei aqui, é porque assim, a gente faz tanta coisa, muda tanta coisa, começa a investigar e tem hora que buga e fica perdido. Por tudo que eu te mostrei aqui, aparentemente está correto, né? Não, a lógica, as Eu não sei informações aí. dizer, eu não sei dizer porque eu não trabalhei com essa lógica que você está fazendo de somar 2 dias, dar um intervalo de 2 dias. Eu sempre uso a data da última interação como referência, por Certo. exemplo. Entendi. Então, o que eu faço é o quê? A data da última interação foi dia 3. Eu tenho um follow-up de uma semana e de um dia. O follow-up de um dia vai enviar a mensagem no dia 4. E o follow-up de uma semana vai enviar a mensagem do dia 10. A lógica de Você usa essa follow-up, no lógica aqui? caso. Então, na minha cabeça, o que que você deveria fazer com aquela lógica de 2 dias? Quando você faz o envio do primeiro disparo, você salva a data de agora. Aí Certo. quando você faz o envio do follow-up 1, você salva também. Você vai sempre salvando a data de agora, isso aí tá certo. Sim. Só que eu acho que o problema pode estar naquele if, naquela lógica lá. Você colocou se é antes ou igual a tal data. Então, assim, se a data do primeiro contato foi dia 30, o follow-up 1 tem que ser realizado dia 1, porque é dia 31 e dia 1º, né? Pra somar 2 dias. Ou se realizar dia 2, não sei. Entendi. Entendi. Tenta, É, tenta acompanhar passo a passo, executa o node por node para você ver o que que ele vai criando e atualizando na tabela, porque minha suspeita é que a lógica do if que tá meio confusa ali, não, eu já porque fiz, está dependendo de um. e eu já fiz, Gabriel. Coloquei meus números aí, eu tenho 3 números, eu coloquei e ele funcionou normal. Aí quando eu implemento Uhum, a listinha mais completa, ele começa a dar pau. Aí eu achei até que o follow-up tava dando atrito, e aí eu meio que desliguei, sabe, pra ver se funcionava, mas não tá funcionando, tá dando pau ainda. uhum. Não, mas beleza, É, vou pegar essas informações suas aí, vou dar uma pesquisada melhor aqui e ver se eu descubro. Luiz, é aquele fluxo lá de disparo? É, ele mesmo. Tu tá mudando pro Sheets, né? Isso. Tu tentou o Trello, não? Ah, eu tenho, mas eu não queria trazer mais uma ferramenta, sabe? Ah, Queria deixar mais fácil aqui. O Sheets acho que é o mais fácil. beleza. Mas eu vou ver também isso se aí. funcionar, né? Funcionar, eu posso até pensar Se, em se já mudar. funcionou no Notion, pode ser realmente essa questão dos dados que você falou, da leitura de dados. Às vezes pode ter um número, uma string, um number, pode estar dando errado também. Algo desse tipo pode Então. influenciar, porque É, é a tabela. eu tive uma dificuldade aqui para implementar, fazer esses preenchimentos
na forma correta aqui, sabe? Esse daqui, é, Uhum. esse aqui do final. Se já funcionou e você só mudou realmente a planilha, é algum detalhezinho mesmo que tá passando Eu não sei se de eu não sei leitura se de ele dados. começa. Eu também pensei que poderia ser a questão aqui da forma de disparo, sabe? Acho que eu comentei ontem. Eu tinha colocado Chrome, né? Hoje eu testei de novo uma regrinha aqui diferente, que ele fazia um disparo a cada 9 minutos. Não vai atualizar aqui. Hum, É, pode aí- ter influência também. Esse seu fluxo, o ideal é executar cada um dia mesmo, igual tá aí. é, esse Uma aqui, hora da tarde pra esse aqui eu enviar. coloquei pra. Porque eu parei ele de manhã, eu coloquei pra ver se ele continuava o disparo. Uhum. Mas show. Vou seguir aqui quebrando a cabeça. Valeu, obrigado. Beleza. Pode falar, João. Bom dia, bom dia. Boa tarde já, né? Bom dia. É, eu tô com dúvida numa coisa que você já tinha explicado outra vez, só que Miguel, fala, eu fui filho. tentar fazer agora e deu erro, que é dar para consultar as multi-agendas, né? Uhum. Vou compartilhar aqui. Hum, eu amo você também, meu. Ô, príncipe. É, você tinha falado para pegar e aí consultar agenda por Hã? agenda e jogar Sim, você também é o meu. no modelo, né? Só que como que eu passo isso daqui pro modelo de uma forma única? Ah, isso aí tu configura no Edit Fields para você se organizar. Hum? Antes do agente, coloca um Edit Fields, cria aí. Você escolhe aí agendamentos, alguma coisa nesse sentido. Eu colocar, O tipo, agenda horário, um agenda 2 ou não? pode Gabriel, ser. sabe o que que eu tava testando? Eu tava testando colocar lá no Subworkflow, na chamada do Subworkflow, a informação do nome da agenda e embaixo o ID da agenda. E aí lá no workflow principal eu colocaria aquela descrição. Você tem essa opção de nome de agenda e você tem esses ID aqui conforme o nome da agenda. Uhum, Tava fazendo um teste nesse sentido. uma boa. Já vai certo o ID. Nesse caso aí, na agenda um agora você vai fazer o seguinte no valor. Como que eu configuro? Eu escrevo o nome, então Como assim? nome deu dois pontinhos, para quê? Para eu ter o nome do agendamento. Eu arrasto o sumário lá em cima. Aí eu dou um Enter e coloco data início e embaixo eu coloco data fim. Aí esses dados eu puxo da onde? Do start e do end. Aí pega qualquer um Então, aqui, depende. o start date time, esse aí é no data início. Então arrasta embaixo, só que é o date time que você vai arrastar só. Isso. Na data início e embaixo você pega esse aí. Boa. Agora, dá um execute aí para você ver. Os seus dados vão sair. Vamos ver se ele vai executar só. É que eu Fala. acho que nessa agenda aqui ele tá. Não tem nada agendado nela. Deixa eu agendar uma coisa aqui, peraí. É... Pior que eu não sei nem como que eu agendo não tá aqui. Hum, beleza. Vamos tentar de novo. Tá lerdinho, mas pode abrir lá. É, Agora ele já trouxe já os dados da coisa, mas. tá meio travado na internet. Mas enfim, você vai fazer a mesma coisa, só que para agenda 2 lá embaixo. Aqui eu Aí faço quando. a agenda 2. Isso. Aí você pode dar um Ctrl C, Ctrl V, e você só vai mudar você vai colocar um 1 na frente do Events. Só isso. Get many events. Você coloca um 1 na frente. Aonde isso? Aqui? Em cima também. Isso.
Então, quando você for pro seu. Vai pro seu agente agora. Seu IA. Eu uso esse daqui mesmo ou aquele outro Tanto modelo? faz. Tanto faz. Na verdade, é. Se você usar um assistente, você configura o prompt. Eu acho melhor você usar um agente. Eu acho melhor. Aí ali no prompt, lá embaixo no prompt system, você vai ter. Você arrasta ali do Edit Fields, ó. Esses são os horários. Só que assim, o que você tem que Na fazer antes verdade aqui, também ó. é o seguinte. É. Só que você tem que fazer o seguinte também. Para ele puxar tudo, fecha aí o agente. Depois do Edit Fields, você vai adicionar um. Sumarize? Exatamente, para você pegar todos, porque você tem 162 itens. É muita coisa. Aí quando você for passar, você coloca na aggregation ali, ó, em vez de count, você coloca concatenar em cima. Aí o field você arrasta lá o agenda um. Só que assim, você pode fazer no Edit Fields, em vez de colocar agenda um e agenda 2, você coloca agenda ou horários. Aí você faz o seguinte, antes do nome aí, você escreve agenda um. Isso, agenda um. Aí embaixo ali, escreve agenda 2. Aí você pega isso, copia tudo isso e joga lá no de cima. Inclusive o agenda 2 também. Isso. Aí você joga aí Como embaixo. assim? Embaixo aqui? Joga aí embaixo. Aham. Por quê? Aí você pode apagar a variável de baixo ali. Isso. Aí no lugar de agenda um escreve, sei lá, horários, horários É, ocupados. Beleza. Aí dá um execute step aí. E você vai ter em uma só variável todos os horários 37. ocupados das duas agendas. Isso. Beleza. Agora ali no Summarize, você vai fazer o seguinte: você vai pegar ali, no lugar do agenda um que tá escrito, você escreve horários ocupados. Arrasta lá do lado. Isso. Aí ali no comma, tá escrito separator, você coloca new line. Oxe. Dá um execute step. Aí pro seu agente, vai no seu agente. Vai passar o valor de Summarize ali embaixo. Ou aí em cima. Aí puxa lá. Abre isso aí na setinha ali pra você ver. Vai ficar assim pro seu agente agora. Agenda um, nome, parabéns, início, enfim, né? Uhum. Vai aparecer certinho o horário e a data de cada agendamento aí, no caso. Aí, no caso, seu agente vai ter essa lista das duas agendas do que está ocupado e o que não está ocupado. Ele vai também saber de qual agenda é porque você está dando o nome ali em cima. Agenda um, Entendi. agenda 2. Só que ele tá trazendo uns Porque a horários que gente não, não. A gente tem que não tá organizar agendado isso. direitinho ali, tá? É só escrever certinho lá, dar uns espaços que ele fica mais organizado. Ele tá meio embolado aí porque a gente não fez Não, tô direito falando, do esses negócio. agendamentos aqui, eu não sei de onde que é isso, na verdade. É Mas da eu sua vou dar agenda. uma olhada. É. Então, tem alguma coisa lá que você tem que ver, que Aí ele tá aqui eu só puxando. coloco para ele, tipo, esses são os horários que estão ocupados, passe os horários que estão disponíveis. E aí ele retorna Isso. aqui isso. A Beleza. ideia é essa aí, aham. Beleza, valeu. Deixa eu só ver aqui. Então lá eu ia apertar ele saiu. Beleza. 11, 40. Isso aí, pessoal. Eu vou encerrar de hoje aqui. Aí amanhã, sexta-feira, a gente também de novo, no mesmo horário. Fechou? Beleza. Valeu, valeu. Ótimo dia pra todo mundo, Valeu, pessoal. amigo. Valeu, valeu, Realmente. obrigado. Valeu. Gabriel. Ah, já foi, ó. Ei, Luiz, Oi. tá na área? Deixa eu só te mostrar um negócio aqui, como tu fez o teu banco de dados lá da última vez. Pode mostrar. Tirar essa dúvida aqui.
Ele estava mandando todas as imagens, Luiz, aí já estou fazendo aqui as mudanças que o Gabriel sugeriu. Ó, o meu ele tava igual o Gabriel falou, já tava bem separadinho. deixa eu atualizar só isso aqui, peraí. Ó, esse aqui é o primeiro que eu já modifiquei, só para me tirar essa dúvida aqui. Ó, aqui está o primeiro, né? Ó, aqui é Isso. o link da imagem, o modelo, né? Sim. iPhone 12, o preço, já estava, Por galera, que 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 você, tá, por que que você colocou o preço dois pontos lá? Por que que você não deixa só o valor? Como que aparece lá na resposta? aparece assim, ó. Ó, tá vendo aqui? No caption? Parou de compartilhar. Oi, peraí. Tá vendo agora? Agora sim. Pronto, a imagem está chegando assim pro lead, ó. Aí aparece aqui, ó. iPod Max, cor preto, preço e o valor no Ah, caption da imagem, entendi. entendeu? Entendi. É, o... Volta um pouquinho. Sai dessa tela aí, por gentileza, da Chegou a desabrar. imagem. Só para me ver Ó, tá na aqui. conversa. Eu Ah, pedi tá. uma foto, ele mandou todas, tá vendo? Ó? Entendi. Todos os produtos, ó. Porque não tinha aquele filtro lá, ó. Eu vou para qual? Para sua vez? Não, era isso aí mesmo. Era isso aí que eu queria ver. Como que tava aparecendo embaixo do título. Debaixo Ah, da sério? foto, a imagem, né? Acho que assim fica É, legal. o caption da imagem, né? Isso. É o Caption, isso. Exatamente. Que a gente regula lá no HTTP Request, né? Hum. Mas ele vem no webhook. O caption vem no webhook. Quando envia a imagem, ele vem lá. Isso, então. Que você pode colocar o que você quiser ou não colocar essa descrição, né? Isso. Mas aí ele tá mandando, né, todos os itens, né? Eu acho que se você fizer o que o Gabriel comentou, eu acho que vai funcionar, que é a questão Eu já, da... já troquei o gatilho, né? Que era Quer aqui, ó. ver? Deixa eu abrir o meu aqui, pra mim ver que eu não lembro mais. Mas o meu eu separei bem direitinho. Uhum. Aí eu coloquei, tá vendo minha tela? Tô. Aí eu coloquei aqui, ó. O preço, o estado novo, né? Isso. Aí depois eu vou colocar os outros que é seminovo, tá? Aí a cor e, ó, e a capacidade. Tem mais alguma Isso. outra coisa que tu colocou? Eu coloquei muitas informações porque eu tinha preparado isso no GPT. Vou abrir aqui, peraí. Acho que Cliente. no máximo eu acho que só essas informações, porque assim, quando ele validar aqui, o cliente, não, eu quero o produto, aí ele vai para o humano, Isso. né? Ó, eu coloquei o modelo, eu coloquei o ano dele do celular, coloquei o tamanho da tela. Eu Peraí que eu não colo... tô vendo a tua tela, não. Vou compartilhar, não tô compartilhando. Ó, eu coloquei o modelo, coloquei o ano dele, coloquei o tamanho uma informação da tela, o tamanho da tela, né? A resolução, o Hum, processador, o tamanho, né? O capacidade, a câmera, coloquei o megapixel da câmera frontal, o tipo de conexão, uhum. a porta, capacidade de bateria, versão do sistema operacional. Coloquei muita informação, nem precisa de tudo isso. Tem alguns que não precisam, não. O material. Acho que a câmera ali também pode ser importante, né? Eu acho que aqui o importante é o ano dele, esse tamanho aqui, ó, screen size, esse de resolução. Eu acho que o processador é importante, a capacidade dele aqui, ó. Isso aqui eu acho que é Porque importante. depois ele. Qual que era a dor lá do cliente? Eu fui lá ontem, na reunião presencial, ele trouxe bastante insight lá que ele estava precisando, né? E foi até legal a reunião presencial.
que que ele quer? Porque chega muito curioso, entendeu? Sim, ele quer tirar, né, da frente. Exatamente. Chega, ele fala por dia com 50 pessoas e dois, três fecham. Entendi. Os outros é só as perguntas cansativas, ele diz que está cansado dessas perguntas. Ah, não, Tá tem que entendendo? colocar um agente, tem que colocar um agente. Exatamente. A loja dele lá é top, viu, Luiz? Ah, imagina, iPhone É é numa forte. sala comercial, a loja, mano. Só entra lá com agendado. Ah, cada item, cada produto, igual nós tava comentando, cada produto é 4, 5 salário mínimo, né? Exatamente. O Mac, os Smart, Aí o as relógio, entregas smartwatch. são feitas no escritório da loja presencial, né? Que é a loja presencial, por agendado, e envia um documento, né? Antes de fechar a venda. Aí em shopping center de 10 horas às 20 horas, de acordo com o shopping que o cliente escolher. Entendi. É um produto de luxo, né, mano? É outra questão, né? Então, aqui, ó, tem bastante informação, mas eu tenho algumas aqui que eu acho que é legal, sabe? Porque são dúvida mesmo, né? Às vezes, assim, quem é mais técnico, ele gosta de saber, né? O ano de fabricação, resolução, o espaço é prioritário, processador é uma coisa importante, câmera frontal, câmera traseira, Uhum. conectividade, o tipo de carga, né? A versão dele aqui do iOS, né? Do sistema operacional. Esse aqui não, ó. Mas uma coisa que eu tô vendo aqui Ah, é. como é que era a tua resposta lá das imagens? Como é que ele puxava? Ah, ele mandava só imagem, não mandava caption não, mandava só imagem. Mandava uma informação com valor. Ah, esse produto aqui é XPTO. E aí ele mandava, que é esse daqui, né? E aí ele Uhum. mandava só a imagem, não mandava mais nada não. Entendi. Aqui, ó, Massa. que eu acho que um insight, quando ele tem mais de uma informação, ó, ele coloca desse jeito aqui, ó. Deixa eu trazer isso aqui que vai ficar mais objetivo de você entender. Ó, tipo aqui, ó, capacidade. Ele traz lá o chaves, né, colchetes, não sei, não lembro mais. Aí ele Uhum. traz o, ó, tá vendo como ele coloca vários modelos, ó, para ele entender? Ele coloca entre aspas o tamanho, daí vírgula, entre aspas o outro, vírgula, entre aspas o outro. Eu vi que o seu aí parece que você está colocando tudo na mesma, na mesma frase, né? Não sei se ele entende. Ele entende, ele manda daquele jeito lá. Ah, ele manda? Não, mas quando o Manda. cara pergunta de uma cor. Ah, eu quero o Ele manda, modelo. ele manda o texto completo, as cores que tem disponível. Ah, manda todas. É. Ah, entendi. Não, beleza. Show. Eu acho que no seu caso é só separar mesmo pra deixar direitinho. E no que ele falou lá do agente, eu faço isso também, ó. Aqui, ó, eu tenho especificado mais, sabe? Tipo, o que Uhum. que é importante pro agente de agendamento saber? Deixa eu abrir aqui, eu vou te mostrar. Ah, cadê? Mas tá lento, viu? Pelo amor de Deus, quando abre aqui, ó, então o nome da pessoa, ó, Certo. data início, data fim, qual tipo de evento, né? Se é agendar, consultar, reagendar Aham. ou excluir, qual agenda, né? Para ele trazer lá, eu especifiquei para ele que tem duas agendas e qual o ID das agendas, para ele meio que ficar tipo, a agenda é a agenda A, né? Mas qual que Peraí, é o ID da agenda? Então para ele tá na realmente. tela. Peraí, tá na tela do Superbase. Eita, pera aí. Aqui, ó. No sub, né? No sub workflow, tô trazendo mais detalhado, ó, o nome. O que que ele precisa pegar, né? Porque daí a gente já vai perguntar. Data início, data fim, esse aqui é o de agendamento. O tipo de É, eu troquei evento, já isso. Aham. se é agendar, se é consultar, se é excluir ou se é reagendar.
qual É. agenda, né? Se é agenda de exame ou se é agenda de consulta. Qual que é o ID da agenda? Porque com essas duas informações aqui eu forço ele a realmente Luiz, entender. eu posso te dar uma dica? Pode. Eu estou estudando programação. Tira espaço, coloca underline ou então traço. Mas no nome? Sim, Eu tira, coloquei aqui, mas porque a IA não entende espaço. isso faz Pode ser que ela sentido. trave aí alguma. Faz Aí você sentido. coloca underline ou espaço, né? A linguagem de programação é assim. Show, show de bola. Estou estudando em programação, mas Bom demais, tem mesmo. Os caras falam que não precisa, mas precisa. Tá doido. precisa. Quer ver no de exame aqui, ó? Aí nunca, sempre que tu for falando, tu nunca coloca espaço, nunca. Isso, e é letra minúscula também, né? É, Aí aqui no financeiro, por exemplo, no exame. Que o exame tá. também ele tem uns detalhes. Aí eu coloco o tipo de exame, qual que é a demanda do Uhum, paciente, né? E aí de fato ele entende, né? Qual que é o tipo, legal. qual que é o nome do exame, né? Aí ele traz aqui pro agente, quer ver uma execução aqui, ó. Aí ele traz bonitinho. Então eu apanhei esses dias aí, mas também me serviu para criar essa linha de raciocínio. Tá ficando mais É. claro. Isso aqui é bom que eu já aprendi aqui já a criar o próximo, já não vai ter essas dor de cabeça, né, mano? Aqui, ó, tipo de exame, todos. Demanda, É, gostaria de saber quais exames a clínica realiza. Então aqui é um resumo, sabe? É a mesma estratégia do long memory lá, sabe? Assim, ele vai trazer aqui pro agente a informação bem específica do que precisa. legal. Então isso tem ajudado até na questão do prompt, sabe? Porque, nossa, Aí tu apanhando demais. separou em vários fluxos, né? Cada tipo de atividade dentro da, da clínica é um agente. Quer ver o outro aqui? Legal. Ah, financeiro. Financeiro acho que não tem muita coisa, não. Nome e a demanda. Para realmente ele saber qual que é o nome da pessoa, né? O nome eu nem precisava aqui, né? Mas só para meio que ficar linkado uma coisa com a outra. Qual que é a demanda? Uhum, Quer ver entendi. execução? Eu gostei desse jeito aqui porque ele fica bem esclarecido, sabe? Não fica gerando dúvida. O pessoal tá testando lá. Qual é o principal? Ixi, o principal é um pesado lá, cara. Nossa, eu tô até com receio. Eu não consegui mexer mais naquele da aula do coisa. Ó, o nome da pessoa é Isabela. Qual que é a demanda? Valor da consulta. Aí ele Uhum, já sabe o que vai buscar. E fica muito mais objetivo. E outra coisa que eu fiz também foi reduzir em 60% todos os prompts. Reduzir tudo. E ele começou a funcionar melhor. Só o de agendamento que não tá bom ainda. Mas eu vou fechar todos esses outros agentes aqui e aí depois eu volto pro agendamento, que o agendamento vai demorar um pouco mais, né? Mas depois que estiver funcionando esses outros aqui. Mas tem acho que 4, 5 agentes aqui nesse fluxo. legal. Aqui, ó. Ele fica pesado para rodar, mas na hora de responder ele responde rápido. Mas tô apanhando, viu? Puta que pariu. Que projeto desse aqui por menos de R$ 1.000. E já apareceu 3 pessoas interessadas nesse projeto aqui. Ah, esse Eu aqui, ó. tenho a versão completa, viu? Hã? Entendeu aí? Eu tenho a versão completa. Pois é, mas quero deixar o meu igual ao seu. Aí, ó, ele chama o agendamento, exame financeiro, geral, suporte e chama também o para encaminhamento humano. Deu certo na comunidade lá do Fernando. Qual? É do Fernando. Ah, você entrou? Aham. Bom demais, bom demais. Só que não tá liberado tudo pra mim ainda não. Entendi. Tem os 7 dias, né? É. Ele liberou pra mim pra mim ver a questão do pausa para mandar para atendimento humano, liberou o da concessionária. O da concessionária depois eu vou criar o passo a passo, ele ensina do zero, sabe? Sei. Aí disponibiliza o template, só que eu não vou, baixa o template só para deixar guardado aqui, Sim, sim. mas eu vou fazer do zero lá, é top demais da concessionária, são 8 fluxos. Eu acho que esses aí, é igual nós estava comentando, eu acho que esses aí, que nem
Eu tava louco para terminar aquele do response, né? API Uhum. response lá, para implementar essa ideia aqui naquele lá. Mas como eu travei no negocinho lá e eu precisava entregar isso daqui, então eu não evoluí. Hoje depois do almoço eu vou trabalhar no do parque, porque tá atrasado, né? E eu tenho do advogado também, só que o advogado tá me devendo algumas informações. Então eu Eu coloquei, vou fazer eu esse do coloquei parque, que é simples, ele não, talvez ele vai chamar uma API externa, mas eu vou ver se eu já adianto ele, deixa pelo menos uma versão de teste, porque isso aqui é dinheiro no caixa. Eu já recebi eu 1.400 conto do cara, aí vou Uhum. receber agora a segunda parte, depois que eu entregar, mais 1.000 conto. Ele mudou, vai lá no início do fluxo ali, ó, pra me te mostrar. Pera aí. E quer ver, ó? O fluxo é isso aqui, Erasmo. É o mais simples de tudo, cara. Mais simples. É um fluxo que vai só atender. E aí ele vai mandar o link pro cara. Vai lá no início do fluxo, desse fluxo aí. Desse que você tá mostrando aqui, do Ah, é porque tá de compartilhando atendimento. outra Tá tela. mostrando. Tem duas telas, tu é? Tem, tem. Abre mais um pouquinho, somente te mostrar. Não, digo, deixar mais, um pouquinho mais longe. Aí. O follow-up, Luiz, ele mudou o follow-up lá, viu? Mudou? É, Tava tendo, aqui. eu acho, tava tendo o problema que tu tava, até tu me mostrou o problema dele, tu lembra? Não, não lembro de Aí ele cabeça. atualizou lá, ele melhorou o follow-up, ele atualizou a tabela, no texto classifica, ele Aqui. atualizou lá. Pra você ter uma ideia, quer ver, ó? Vou ver junto aqui, ó. Aqui, ó, ele não tá fazendo, ele não tá funcionando, porque eu deixei, ele tá ligado, porque o médico lá tá testando, ele tá ligado, mas ele não tá fazendo. Agora, não sei por que que ele não tá fazendo. Ó, tinha que fazer 5 minutos. Quer, Uhum. quer ver, ó? Eu vou executar ele aqui, vamos ver. Vamos ver quando ele tem que fazer. É a cada 5 minutos. Ah, uma vez por dia, ó. Todo dia, 8 horas da manhã. É. Mas ele não tá fazendo. Aí ele tem que pegar lá o Getmany na tabela do chat do Dr. Cássio, que vai estar. Acho que é isso aqui, ó. Não, tá certo. Aqui tá certo. Vai pegar tipo uma tag lá com o Dr. Cássio e vai pegar lá os dados dos 5 minutos. Eu não sei Uhum. o que tá acontecendo, não, mas ele não tá fazendo. Quer ver? Vou até atualizar aqui, ó. O Fernando atualizou na comunidade. Esse fluxo aqui é do Fernando? É, Depois você, não sei se você me mandou esse cara, eu não sei quem é, depois você me manda lá. é o do N8N Labs, mano. Ixi, de cabeça eu não lembro. Ah, tá dando erro aqui, ó. Eu não entendi esse fluxo aqui, como que ele categoriza ali no pendente e resposta. Tá pendente, como que ele vai saber qual a resposta pendente se ele não tá trazendo a conversa aqui? Ah, aqui, ó. Ele tá pegando as mensagens aqui, ó, o chat. Mas cadê a conversa? O ID da conversa ele tá pegando. O jeito aqui é inteligente. Ele tá pegando lá Uhum. como ativo. Acho que é o agente ativo, como verdadeiro. Eu vou dar uma olhada, eu mando pra ti, eu acho que eu tenho aqui ele atualizado. Não, beleza, porque qualquer coisa eu vou mudar isso aqui, vou fazer do jeito que a gente faz. Que é. Eu Ah, vou mandar no teu já. zap atualizado. Tá. Follow-up, ele atualizou. Porque aqui, ó, vai ficar muito mais fácil, ó. Eu pegar aqui, ó, follow up. Eu vou identificar lá na tabela quem que parou de conversar e vou ativar. Na mesma ideia que tava. Ah, não, eu tô encrecado com esse negócio de disparo, de follow-up. Nossa senhora. Mas o meu follow-up tá funcionando bem agora. Porque Show. ontem eu fiz. Abre ali o início do fluxo ali, Paulo da IA, a Superbase, abre ali, só pra, abre mais a tela. E te mostrar onde ele mudou. Abre mais. Mais. Nessa fração essa aqui da pausa da IA até filtro de mensagem, ele mudou. O que é que acontece? Ele colocou 3 caminhos. Tem lá na frente ele vai colocar o Superbase para registrar, mas ele colocou um caminho para registrar o lead, né, ativo, Hum,
Ele colocou também um caminho, caso, para IA gravar o contexto da mensagem, na parte de cima ali, o contexto da mensagem, se o lead estiver falando com o humano, Ah, entendi. se o lead estiver falando com o humano, como está teu fluxo aí, a IA não vai saber o contexto da conversa, caso o lead entre em contato de novo. Entendi. Ele atualizou o fluxo para colocar esse contexto, para quando o lead entrar em contato de novo, a IA saber o que foi que o lead conversou com o humano. Mesmo que tenha sido humano, né? É, ó, porque Exatamente. aqui ele tá Aí, pegando aqui, ó. Ele faz o cadastro da conversa aqui, ó. Então provavelmente aí a isso daqui tá IA, lá atrás, tá lá no começo do é, fluxo. aí a IA fica com contexto, fica mais inteligente, entendeu? Sim, sim, com certeza. Com Tá certeza. bem legal no fluxo novo. Tá bem legal, viu? Na Mais na verdade, frente, assim, o meu objetivo é entregar isso aqui, ficar livre disso aqui que tá me tomando um tempo desgramado e fazer tudo aí em cima depois do API vai Response. fazendo as melhorias. Né? Vai fazendo as melhorias, né? É, fazer em cima do API Response. É o que eu queria fazer, minha vontade master aí, mas tá complicado. Preciso entregar esses projetos. Amanhã eu tenho uma reunião, graças a Deus, com uma pessoa aí. Vamos ver, acho que vai dar certo também. Show, massa. Beleza, então, meu amigo, a gente se fala aí. Valeu, valeu, Luiz. Até mais. Valeu, abraço.